Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um capítulo de Comprando Crianças para Deus, da editora PEC. Capítulo 4, Basta Pedir ao Pai. Muitos anos antes de Amy Carmichael tornar-se uma missionária na Índia, pediram-lhe para ajudar na campanha de construção de um orfanato na sua terra natal, a Irlanda. Muito desejosa de ajudar, Amy foi visitar um homem rico, que acabara de construir uma linda casa. Certamente ele poderá contribuir com uma boa quantia, Amy pensou. Com certeza irá dar de muita boa vontade. Mas o homem rico não se mostrou interessado e recusou-se a dar qualquer coisa. Amy voltou para casa decepcionada e triste. Por que pedir dinheiro às pessoas? Será que as pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador não poderiam somente orar e pedir para Deus falar àqueles que deveriam contribuir? Afinal, os crentes são filhos de Deus, nasceram na sua família quando receberam a Jesus como seu Salvador. Assim, cada coisa que possuem pertence a Deus, e Ele poderá dirigi-los quanto à maneira certa de utilizar o seu dinheiro. Amy pensou muito a respeito disso, e a quarta lição mostrou-se muito clara. Basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento do seu trabalho. Por esta época, Amy jamais imaginaria que Deus um dia a usaria para provar diante de todos como Ele é fiel. Muitos anos mais tarde, como missionária na Índia, Amy descobriu que muitas vezes necessitava pedir ao Pai Celeste para suprir suas necessidades e a sua crescente família. Quando ela começou a pôr em prática a quarta lição aprendida na sua infância, a sua família constava de mais de 30 pessoas, incluindo as crianças e alguns ajudantes adultos. E a família crescia dia a dia. Amy tornou-se mãe, médica e enfermeira de todos. As crianças passaram a chamá-la de Ama, palavra que na língua indiana significa mamãe. Com a chegada de mais e mais crianças, Amy precisava decidir como conseguiria o dinheiro para o sustento delas. O dinheiro era necessário para comprar leite, arroz e outros alimentos, assim como para as construções e para pagar os empregados. Também precisava de dinheiro para viagens e resgate de crianças. Longos anos haviam se passado, mas Deus mantinha bem viva em sua mente a lição que aprendera quando bem jovem. Basta pedir ao Pai o sustento para o seu trabalho. Amy sabia que Deus queria dar o que a família necessitava. Ela relembrou o maior presente que Deus deu ao mundo, seu próprio filho. Ele permitiu que Jesus fosse crucificado numa cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Amy ficou feliz ao pensar que Jesus ressuscitara e agora estava vivo no céu, olhando e cuidando dela. Ela meditou um pouco sobre o amor de Deus, sabia que o Pai amava a cada uma das crianças que viviam em Donavur. Ele já tinha dado a vida eterna a cada uma delas que recebera Jesus como Salvador. Sem dúvida, Ele cuidaria delas, providenciando-lhe alimentos, roupas e tudo mais. Deus não falharia em suas promessas, supriria todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Um dia, Amy descobriu que precisava de 100 libras. Foi justamente no dia em que o correio entregou várias cartas, e Amy imaginava que Deus iria lhe mandar o dinheiro através das cartas. Abriu carta após carta e nada de dinheiro, nem uma rúpia, nem um cheque. Algumas crianças que estavam junto dela viraram os envelopes pelo avesso, mas nem assim encontraram alguma coisa. No meio da pilha de cartas havia uma que Amy deixou para abrir por último. Era a carta de sua secretária na Inglaterra, que cuidava de enviar qualquer oferta recebida lá. Dentre outras coisas, Amy viu escrito: 66 libras estão a caminho. Obrigada, Senhor. Amy orou. Não tem mais cartas! Gritaram as crianças, batendo palmas. Mas eram necessários 100 libras. Portanto, ainda precisariam de mais 34 libras. Agora havia um pacote para abrir. Sem dúvida o conteúdo devia ser livros ou presentes para as crianças. Arrancaram fora a embalagem e bem em cima havia um bilhete dizendo que uma missão em outra parte da Índia estava enviando 51 libras. 66 mais 51 somavam
117 libras, mais do que necessitavam. Sim, bastava pedir ao pai. Mas Deus nem sempre supria as necessidades com tanta rapidez e de maneira que parecia um milagre. Nem sempre. Mesmo que ela tivesse aprendido a confiar em Deus para cada coisa, algumas vezes descobriu que precisava esperar um pouco. Havia uma necessidade que as crianças tinham pela qual não precisavam esperar. Sabe qual era? É a mesma necessidade que os meninos e meninas têm hoje, a necessidade da salvação. Visto que nascemos com os corações pecaminosos, precisamos do Senhor Jesus, pois Ele pode perdoar nossos pecados. Ele é o grande presente que Deus nos deu. Se recebermos seu presente, não estaremos mais separados de Deus para sempre. Muitos dos filhos de Amy receberam o presente de Deus, o seu filho. Você gostaria de recebê-lo? Pessoas de todas as partes do mundo começaram a ouvir sobre o trabalho de Amy Carmichael, que socorria as crianças indianas. Amy recebia muitas cartas dessas pessoas que a amavam e amavam seu trabalho, mesmo sem nunca a terem visto. Algumas crianças crentes da China deixaram de comer doces num sábado e enviaram dinheiro para Amy. Um jovem enviou seu primeiro salário semanal para as crianças. Uma garotinha enviou $1. 2 pessoas idosas de mais de 80 anos mandaram da Inglaterra 10 peças de ouro que tinham guardado para sua velhice. Um grupo de mulheres tricotou casaquinhos de bebê e os enviou. Da Irlanda veio um estojo de ferramentas. Alguém da Alemanha também enviou sua oferta em dinheiro. Alguns montanheses indianos enviaram frutas e verduras. Da África vieram 50 libras. Uma garotinha contribuiu com o dinheiro que planejava gastar na compra de uma boneca. Uma criança dos Estados Unidos mandou $5 que tinha recebido para comprar balas. Um estudante de medicina enviou 25 libras. Um certo dia, Amy disse para uma de suas ajudantes de Dohnavur: "Há uma coisa na qual venho pensando muito ultimamente. Precisamos dar um jeitinho para que nossos ajudantes possam sair de férias. Creio que isso é importante, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas com o clima quente da Índia. Elas precisam ir para um lugar mais fresco e descansar." "Férias seria maravilhoso", respondeu o ajudante, "mas não temos dinheiro para fazer isso." Amy sorriu, como se pensasse que seu Pai Celeste aprovava a ideia e iria suprir o necessário. Durante o café da manhã, foi-lhe entregue uma carta. Abrindo, encontrou $200. "O que você acha que estava escrito na carta?" "Estou mandando esse dinheiro para as férias." Deus estava enviando dinheiro. Ele aprovava. Dentro de pouco tempo, Amy mandou construir uma casa num lugar alto e fresco, nas verdes colinas, onde os ajudantes revezavam-se no descanso. "Devíamos pedir um carro?" Amy perguntou ao pessoal de Dohnavur um certo dia. Um carro seria muito mais rápido que as carroças de madeira. Amy e seus ajudantes não tinham muita certeza se deveriam ou não gastar dinheiro num carro. Talvez não fosse a vontade de Deus, pensaram, mas oraram juntos por 3 meses, pedindo a direção de Deus sobre o assunto. Por esta época, Amy foi chamada para visitar uma moça doente em um hospital que ficava a quilômetros de distância. Sua viagem de ida e volta foi muito atribulada. Primeiro ela passou 2 horas cansativas em uma carroça. Depois passou umas 4 horas esperando no sol quente à beira da estrada. Teve que viajar num ônibus lotado durante algumas horas, e era necessário tomar ainda outro ônibus, mas Amy pegou o ônibus errado, indo parar em outra direção, e não teve outro remédio senão tomar uma carroça de volta à direção certa. O cocheiro triplicou o preço da passagem, porque percebeu que Amy estava ansiosa para chegar em casa. De fato, os acontecimentos desse dia fizeram-na crer que Deus estava lhe mostrando que ele aprovava a ideia de comprar um carro. Era realmente necessário. Naquele dia, quando chegou de volta a Dohnavur, sua secretária trouxe-lhe o livro de contabilidade, mostrando-lhe que nos 3 meses em que estiveram orando pelo carro, foi possível pagar todas as contas e ainda sobrou o suficiente para comprar um carro. Amy pensou então em comprar um Ford, mas ainda assim ficou em dúvida se devia encomendá-lo ou não. Se viesse um dinheiro designado especialmente para o carro, ela pensou, então eu teria absoluta certeza. Eu posso estar errada em gastar o dinheiro que está sobrando. Logo depois chegou uma carta, e dentro
estavam 160 libras com um bilhete para comprar um carro Ford. Dizia ainda, chegará mais dinheiro. Agora sim, Amy estava certa de que Deus queria que eles tivessem um carro. Novamente vieram à sua mente as palavras, basta pedir ao pai o dinheiro para o sustento do seu trabalho. O carro economizava-lhe dinheiro e horas preciosas. Quando ouvia de uma criança em perigo, podia ir depressa ao local para resgatá-la. Novos trabalhadores foram contratados para a construção de novas casas. Amy e suas ajudantes pediram a Deus 10.000 libras para construir um hospital. Dentro de 6 anos, todo o dinheiro foi providenciado. Para o hospital necessitaria de mais ajudantes. Deus providenciou um engenheiro, um médico e enfermeiras que vieram da Inglaterra. Até esta época, Amy só abrigava meninas em suas casas, mas há um tempo sabia que os meninos também estavam em perigo e resolveu agora pegá-los. Isso significaria mais casas e mais ajudantes. Deus supriu tudo isso, inclusive uma ambulância, uma sala de brinquedos, escola, lavanderia e uma oficina de ferreiro. O Deus que enviara Amy para fazer esta obra estava sempre ao seu lado, fazendo o necessário para o trabalho ir adiante. Perto do hospital havia um terreno no qual achava-se uma velha capela pagã. À noite, homens e mulheres iam dançar perante o ídolo, e animais eram torturados e sacrificados. Amy e sua família oravam para que um dia esse terreno lhes pertencesse. Os proprietários, com medo dos demônios, recusavam-se vender aquele terreno. Durante 5 anos, eles não aceitaram vender. Passando esse tempo, o Senhor fez com que os donos estivessem o desejo de vendê-lo. Amy comprou o terreno e toda a família trabalhou junto para derrubar a capela. Os homens trabalhavam com as ferramentas e as crianças carregavam as pedras numa carroça. Até os pequeninos de 5 anos ajudavam. Enquanto trabalhavam, oravam e agradecendo a Deus por ter lhes dado o terreno e pedindo a Ele que os protegesse das pessoas que não acreditavam nele. Amy também orava para que essas mesmas pessoas pudessem conhecer a Cristo como Salvador, o único que poderia libertá-las do poder dos demônios. Ela queria que eles entendessem que sacrifícios de animais nunca poderiam libertar as pessoas do pecado, mas que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. A família trabalhou muitas horas despedaçando o horrível ídolo, reduzindo finalmente a pedacinhos. O sol já se pusera e a lua brilhava. Enquanto trabalhavam, cantavam louvores a Deus. Mais uma vez, Deus provou a Amy e a sua família que bastava pedir ao pai o dinheiro para o sustento do seu trabalho. Amy nunca mencionou a ninguém, a não ser as pessoas ali presentes, as necessidades da obra, mas descobriu repetidas vezes como Deus era fiel em suprir tudo o que necessitavam. O Pai Celestial de Amy Carmichael é também o seu? Ele o é, se você já recebeu o seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá? Em 1 João 1,12. Você já o aceitou? Há ainda outra lição a qual Amy aprendeu quando criança, e nós a veremos no 5º e último capítulo. Agora vamos aos extras. Foi enquanto Amy se responsabilizava pelo sustento de 700 pessoas na Índia que ela escreveu o seguinte: basta apenas pedir ao pai o dinheiro para o seu trabalho. E ela continuou: o maquinismo para levantar fundos é complicado e dispendioso, como sabem todos aqueles que têm responsabilidades com grandes organizações filantrópicas. A outra maneira, pedir ao pai, é mais simples, mas não é mais fácil. Há suas próprias complexidades. Precisa-se investir muito tempo de joelhos, no espírito. Deve haver um coração sensível, a fim de que o mestre não venha a ser responsabilizado por aquilo que nunca pediu para seus servos fazerem, ou por métodos de trabalho que não são de sua aprovação. Aquele que quer seguir estes princípios deve estar pronto para eliminar tudo o que já construiu, e até tirar as bases, se estas se encontrarem podres, para recomeçar do nada e fazer um trabalho que não entristeça o espírito. Em 6 meses, Amy gastava de alimentação de 700 pessoas, entre crianças e adultos, uma média de 46.130 litros de leite, 77.181 ovos, 54.060 laranjas,
260.832 bananas, além de outros alimentos. A companheira mais chegada de Amy, sua valiosa colaboradora durante esses dias, era uma senhora indiana chamada Ponamal. Desta amiga muito querida, Amy escreveu: ela teve muita coragem. Este trabalho exige coragem. E assim nós terminamos hoje. E na próxima vez que nos encontrarmos, nós vamos ouvir o 5º e último capítulo da história de Amy Carmichael.